com o tema de hoje, inverdades a respeito da cura. Lembrando que essa é a nossa terceira ministração da palavra dentro desse assunto, verdades a respeito da cura. Então nós já falamos que o conhecimento da verdade, ele é libertador. Quando você conhece a verdade, você então pode viver em liberdade, desfrutar de saúde, paz e de bem-estar. Falamos também na semana passada que a vontade de Deus é curar, e nós ensinamos enfaticamente que é curar todos e de todas as doenças e todas as enfermidades. E hoje o nosso tema chama-se inverdades a respeito da cura, ou seja, questões que as pessoas muitas vezes trazem à tona e tem, na verdade, um entendimento errado a respeito da cura. E eu quero falar hoje que uma verdade absorvida de uma maneira errada a respeito de qualquer assunto da palavra, bem como também sobre cura, vai com certeza trazer para você dificuldade em sua caminhada espiritual. Por isso nós queremos hoje abordar esse tema. 2 Coríntios capítulo 10 é o nosso texto de partida nessa noite. A partir do versículo 3 nós encontramos aqui: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse tema, sobre o poder que a palavra de Deus tem para desconstruir sofismas e colocar por terra fortalezas. Então, a nossa ministração de hoje, ela vai de encontro, de fato, a esses sofismas e a algumas fortalezas. Então eu quero definir para você o que é um sofisma. Um sofisma é um pensamento lógico, porém não condizente com a verdade. É quando algo que parece realmente, nossa, isso faz sentido, é verdade, é lógico esse pensamento, realmente faz sentido isso mesmo, mas quando ele não é condizente com a verdade e a verdade da palavra de Deus, então isso é um sofisma. E o que é uma fortaleza? Fortalezas são pensamentos e conceitos errados que prevalecem em nosso entendimento, mesmo quando conhecemos a verdade. Ou seja, tem pessoas que elas conhecem a verdade, mas elas se mantêm presas em áreas na sua vida, aquelas áreas na vida delas que elas não conseguem romper, e isso é chamado de fortalezas. Já a pessoa tem dentro de si fortalezas que permanecem, mesmo que ela conheça a verdade. E quando a gente está falando sobre a questão da cura, o intuito dessa palavra de hoje é fazer um bom uso dessa ferramenta, do poder que há nas Escrituras, na palavra de Deus, para desconstruir todo sofisma e toda fortaleza, todo o ensino errado a respeito das enfermidades, das doenças, bem como da cura. Porque se a pessoa realmente mantiver esses ensinamentos errados, esses pensamentos errados a respeito da doença, da enfermidade e da cura, dificilmente a pessoa vai conseguir receber cura. Ela não vai conseguir receber cura, vai ficar ali sempre tendo uma interrogação a respeito da cura, uma interrogação a respeito da doença. Nós temos dois registros bíblicos. Nós temos Marcos capítulo 6, do versículo 4 ao 6, aquela ocasião em que Jesus volta para a sua cidade, e a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele vai pregar a palavra, ele vai ministrar a palavra, e diz bem assim, que ele não pôde ali fazer milagres, exceto curar alguns doentes e alguns enfermos, por causa da incredulidade daquelas pessoas. E o que consistia essa incredulidade? Ela consistia que essas pessoas tinham de fato
dentro da sua mente fortalezas, sofismas, pensamentos errados a respeito da cura, da vontade de Deus em curá-las. E também em Marcos capítulo 9 é narrado aquela história do pai que leva aquele filho para que os discípulos pudessem então curar aquele garoto que sofria de epilepsia, de ataques violentos, tinha uma ação demoníaca, e o pai disse então para Jesus: olha Jesus, eu levei para os teus discípulos, mas eles não puderam curar o meu filho. Jesus então dá uma correção, falando sobre a incredulidade deles. E quando ele então começa a falar sobre a ação, do que ele iria fazer, o homem então diz bem assim para ele: mestre, ajude-me a vencer a minha incredulidade, ajude-me a vencer. Ou seja, era mais uma pessoa que tinha dentro de si uma barreira, que tinha sofismas, fortalezas a respeito da cura. Era um homem incrédulo. E como Jesus podia operar uma cura diante de um coração incrédulo? Então ele precisou se expor, além bem da verdade, de uma maneira muito rápida ali, mas aquela exposição daquele homem foi suficiente para Jesus falar para ele uma verdade, no versículo 23, dizendo: tudo é possível aquele que crê. E essa palavra de Jesus acendeu no coração daquele homem uma chama lá dentro, e essa palavra foi capaz de desconstruir as fortalezas e os pensamentos errados, os sofismas que esse pai tinha a respeito da cura. E essa é a nossa pretensão hoje à noite, que você se exponha à palavra de Deus de tal forma, e estamos ensinando semana após semana, de tal forma que não fique em sua mente nenhum sofisma, nenhum pensamento. Por isso que nós no final tratamos aquelas perguntas, porque eu sei que as pessoas têm perguntas, e às vezes essas perguntas elas não são só uma pergunta, às vezes é um pensamento que a pessoa tem firmado em sua mente. Mas hoje vai cair por terra muito sofisma e muitas fortalezas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode nos acompanhar aí. Então, eu quero hoje, em primeiro lugar, desconstruir um pensamento errado e uma inverdade até, que tem feito com que muitas pessoas aceitem a doença ou a enfermidade como se elas fossem, pastor Kelvin, uma forma de Deus provar a fé daquelas pessoas. Elas acham muitas vezes que estão passando por uma doença ou por alguma enfermidade porque Deus quer provar a fé delas, e que de alguma forma, quando essas pessoas forem curadas, elas então vão dar glória a Deus através da doença e da enfermidade. Então Deus faz com que essas pessoas então adoeçam, fiquem enfermas, e dessa maneira, quando Ele curar, quando Ele quiser, essas pessoas poderão então dar glória a Deus. Então Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado. Olha que inverdade a respeito das doenças, das enfermidades e a respeito da cura. Então isso não é uma verdade, e nós queremos desconstruir. Mas por que muitas pessoas têm esses pensamentos dessa forma, como eu estou falando, de aceitar a doença ou a enfermidade? Porque elas se apegam a uma expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a versículo 10, quando ele fala sobre o espinho na carne. Quando Paulo então ora e fala: Senhor, afasta de mim este espinho, tira de mim. E o Senhor fala para ele então: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz: então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E as pessoas então falam: é isso aí. Está vendo que Paulo tinha uma doença, Paulo tinha uma enfermidade, Paulo tinha um espinho na carne, ou uma outra doença com outro nome? Está vendo aí que o que o Senhor não tirou, mesmo Paulo que era um apóstolo, Paulo que era um grande homem de Deus, se o Senhor não curou Paulo, é porque Deus tinha algo maior, e através dessa doença, Deus era glorificado na vida de Paulo. Irmão, isso é uma inverdade danosa à fé, na verdade. Por que é danosa a fé, pastor? É porque realmente é algo que faz com que a pessoa então ela aceite a doença, aceite a enfermidade
como se Deus estivesse provando a vida dela, colocando a doença e colocando a enfermidade. Eu já ouvi pessoas dizerem: senhora, Deus está sacudindo a igreja. Deus, ele está sacudindo a igreja, e aqueles que não estiverem firmados vão cair. Olha só, irmãos. Então é Deus quem está, então não é o diabo não que tenta fazer isso. Não é o diabo quem tenta sacudir a igreja, não é o diabo quem tenta causar dano à igreja, então, para que as pessoas se afastem do Senhor, se afastem da palavra e acabem se desviando. Não é Deus quem está sacudindo a videira. Deus não tem um propósito de que ninguém caia na presença dele, que ninguém se afaste dos caminhos. Pelo contrário, o Espírito Santo é o nosso ajudador, é aquele que nos fortalece, que nos encoraja, que pega junto conosco, nos colocando no trilho, nos colocando no caminho, mas não tentando fazer com que a gente possa cair. Mas nós vamos analisar todo esse entendimento errado dessa questão do espinho na carne, dessa expressão que Paulo usou. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, já estava lá, agora no capítulo 12, vamos entrar no versículo 7 e em diante, para a gente poder então entender. Paulo diz bem assim, preste bem atenção. Eu quero até desacelerar um pouco a minha velocidade na ministração, para que vocês entendam muito bem esse ponto. Vamos ler versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 12. Paulo diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele diz, vírgula, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que eu o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça lhe se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Exatamente este o ponto aonde as pessoas acabam se apegando, dizendo assim: está vendo que Paulo tinha um espinho na carne? Está vendo que Paulo tinha uma enfermidade? E existe até uma linha de estudiosos que eles chegam mesmo a afirmar que o espinho na carne era uma doença que Paulo tinha nos olhos, uma doença oriental chamada de oftalmia, que essa doença nos olhos Paulo adquiriu em suas viagens missionárias. E eu já ouvi, não sei se você já ouviu, eu já estive em culto aonde eu vi o pastor pregando, fazendo assim um drama uma vez lá na Bahia. E ele falava: irmãos, imagine Paulo com essa doença nos olhos, seus olhos todos para fora, aquela coisa assim que ficava saindo, aquela secreção, saindo aquela coisa nos olhos de Paulo, saía pus. Paulo era aquele homem todo machucado, os olhos todos, e as pessoas choravam, né? Aquela coisa assim bem emotiva, tipo assim: olha, está vendo como Paulo era um homem de Deus, como Paulo sofria, está vendo como é bom você sofrer por Cristo, está vendo como é interessante. Mas irmão, Paulo, ele não parava de trabalhar, ele glorificava a Deus mesmo com essa doença. Irmãos, eu estava em um culto e eu vi a pessoa pregar exatamente assim. Então esse é um entendimento que as pessoas têm, dizem: não, mas outros dizem: mas Paulo, ele tinha uma doença nos olhos, porque em Atos capítulo 9, quando Paulo teve o encontro com o Senhor, o clarão foi tão grande que ele ficou ferido de cegueira, ele ficou cego. E essa doença nos olhos de Paulo era como um espinho nos seus olhos, por isso que ele orava e ele não ficou curado. Mas essas mesmas pessoas, parece que elas não leem a Bíblia toda, porque nesse mesmo texto, Paulo, em Atos capítulo 9, diz que ele realmente ficou cego por um tempo, foi levado até a casa de Ananias, e quando chega perante Ananias, Ananias impõe as mãos sobre ele é curado e cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus quando cura, não cura pela metade.
Deus não faz uma obra incompleta. Ele não faz uma obra, diz que Ele cura de todas as doenças e todas as enfermidades. A obra do Senhor é completa, a cura não é pela metade. Então, é preciso entender a palavra, ler a palavra, entender o texto e o contexto. E esse é o ponto onde eu quero que vocês analisem comigo, não só essa expressão, mas todo o contexto onde Paulo usou. Irmãos, nessa época, quando Paulo vivia, essa expressão, espinho na carne, era uma expressão muito comum naquela época. E em nenhuma circunstância essa expressão na Bíblia, ela foi associada à doença, mas ela era associada a inimigos. Nós vamos ver, eu vou apenas ler um texto e citar o outro por causa do tempo, tá? Em Números capítulo 33, há um registro aqui na palavra, dizendo bem assim, falando sobre os israelitas. Aí ele diz bem assim em Números, mostrando que quando eles saíram de lá do Egito, eles tinham que de fato prestar atenção e seguir a palavra do Senhor fielmente, porque se eles não seguissem a palavra do Senhor com zelo e com fidelidade, a Bíblia diz que eles com certeza seriam afligidos pelos inimigos. E essa maneira deles serem afligidos pelos inimigos, nós vamos ver aqui Josué 23, ele diz bem assim: estejam certos, versículo 13, de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês, ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos. Então observe que aqui em Josué, ele está falando que por eles não terem obedecido o Senhor, não terem honrado o Senhor, essas nações iam ser para eles de fato um incômodo. Ia ser um incômodo realmente assim tão intenso, que seria como se fosse na verdade um espinho nos olhos. Porque em Números 33, 55, o Senhor já havia dado essa advertência para o povo: olha, se vocês não andarem na minha palavra, se vocês não me obedecerem, se vocês não expulsarem essas nações diante de vocês, elas serão como um espinho nos olhos para vocês. Ou seja, eles vão ficar em seu encalço, eles vão incomodar, eles vão perturbar vocês, eles vão roubar a paz de vocês, tal qual um espinho nos olhos que incomoda muito. Mas daí a pessoa então afirmar que esse espinho era literalmente um espinho que Paulo tinha nos olhos, já é uma aberração, é uma inverdade assim absurda. Ou também entender que esse espinho na carne fosse essa doença, oftalmia, também é uma outra aberração, e eu vou desconstruir esse ensino errado pela palavra de Deus, versículo por versículo. Ou até mesmo acreditar que Paulo não foi curado completamente e que essa doença nos olhos ainda era por conta de quando ele ficou cego. É mais uma inverdade a respeito da cura. Então já entendeu que essa era uma expressão comum com desses dois textos, Josué 23, 13 e 14, Números 33, 55, os dois textos remetem a isso. Agora, quando Paulo diz bem assim, em 2 quando ele diz assim, olha, foi-me dado um espinho na carne, vírgula, um mensageiro de Satanás. Então Paulo aqui está dizendo que esse espinho na carne era um mensageiro. Quando ele coloca a palavra mensageiro no original, é ângelos, que se reporta a um ministro enviado. Então era um ser e não uma coisa. E essa mesma expressão, ângelos, mensageiro, era a expressão que era usada tanto para anjos de Deus quanto para demônios. Há aproximadamente mais de 180 citações na Bíblia
quando se refere a mensageiro, no original ângelos, e nenhuma delas está associada a coisa, senão a ser, ou sendo um anjo, ou sendo então um demônio. Então, Paulo diz, era um mensageiro. E o que era então que esse mensageiro, que esse demônio fazia? Paulo diz bem assim, um mensageiro para me atormentar. Então, Paulo era um homem que vivia realmente a todo instante sendo perseguido, sendo atribulado por demônios. Aonde Paulo ia, aonde Paulo colocava os pés, sempre tinha um levante do diabo contra ele. Nós olhamos quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo aqui ele dá um relato das suas dificuldades no ministério, e ele diz bem assim em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6, ele diz bem assim, em pureza, sobre as suas dificuldades. Versículo 5, ele diz: em açoites, em prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza no conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Observe que Paulo faz aqui uma relação de tribulações, de perseguições, de ataques que ele recebia no seu ministério e na sua vida pessoal, mas Paulo aqui não relata em nenhum ponto a doença ou a enfermidade. No capítulo 11 também de 2 Coríntios, no versículo 23 e versículos 27, ele diz bem assim, Paulo diz bem assim no versículo 23, são eles servos de Cristo, eu também sou, ou eu estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais, porque eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Irmãos, calcula aí, 5 vezes 39, Paulo recebeu 195 açoites. Paulo recebeu durante a sua caminhada no ministério. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar. E Paulo aqui mais uma vez vai relacionando o seu drama, as suas dificuldades. No versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então Paulo foi esse homem que foi drasticamente assolado na sua caminhada ministerial. Em Atos capítulo 14, versículo 19, a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado, e as pessoas que apedrejaram Paulo largaram ele como se ele estivesse morto. Irmão, vocês já viram em algum filme uma cena de apedrejamento? Vocês conseguem imaginar o estrago que isso causa na vida de uma pessoa, o cara ser apedrejado até a morte? Porque Paulo não morreu, mas na concepção daqueles que estavam apedrejando ele, eles mataram Paulo. Então, por que eles acharam que mataram? Eles então chegaram a analisar Paulo e ver que ele estava todo espancado. Então, Paulo era um homem que realmente sofreu muito. E em Gálatas capítulo 6, 17, ele diz bem assim: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Outras traduções dizem assim: eu trago em meu corpo as cicatrizes. Então, se você vem me dizer assim, pastor, então Paulo era um homem que tinha no seu corpo cicatrizes? Tinha. Porque você ser açoitado 195 vezes, ser tomado de chicote, de vara, você ser apedrejado até a morte como ele foi, esse homem não tinha cicatriz. Eu carrego uma cicatriz que eu tenho aqui até hoje de uma queda de bicicleta que eu tomei quando eu era pequeno, uma simples queda de bicicleta.
Tem pessoas que têm cicatrizes, tinham um pequeno corte na mão, uma coisa tão boba. Imagine Paulo. Então Paulo carregava em seu corpo cicatrizes. Ele realmente sofreu muito. Mas daí dizer que Paulo tinha uma doença ou tinha uma enfermidade, isso não é verdade. Não é verdade. Porque no mesmo Atos 14, que mostra que Paulo foi apedrejado, a Bíblia diz que Paulo estava em uma cidade, e eu quero que você abra comigo esse texto, que ele é bem interessante, para você ver que Paulo, na verdade, não era um homem doente, não tinha os olhos com secreção de pus, não. Tira essa imagem da sua mente. Eu sei que para muitos dos nossos convertidos que nos acompanham aqui já está dizendo: não, pastor, eu nunca ouvi isso. Ainda bem que você nunca ouviu. Mas outros que foram criados na igreja, eu até hoje conversava com uma pessoa que é do interior, de uma outra igreja, e ele tem assistido as ministrações, e ele diz assim: pastor, eu estou curioso para esse tema de hoje então, para poder ver essa questão desse tema do espinho na carne, porque eu já ouvi também tanta explicação sobre isso. Então vamos lá, agora em Atos 14, olha que cena interessante, no versículo 10 diz bem assim, versículo 8 em diante: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, em alta voz disse: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Consegue imaginar aqui a cena? Você consegue imaginar a cena, pastor Paulo? Primeira cena de Paulo pregando, com os seus olhos saindo aquele pus, todo machucado, aquela coisa horrível, e Paulo nem conseguia ler direito, falava: irmãos, eu nem consigo me expressar bem, porque eu estou aqui todo doente, todo enfermo, mas olha, é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que do outro lado tinha aquele enfermo, olhando para Paulo, e o que passava na cabeça desse homem? Dizendo assim: rapaz, esse negócio de cura aí não funciona não, porque se funcionasse, eu acho que esse pregador estava curado, porque como é que pode ele falar sobre cura, mandar eu ficar em pé e ele todo doente desse jeito? Isso não ia produzir nenhuma inspiração para esse homem. Mas a Bíblia diz que, do outro quadro agora, que Paulo começa a pregar. Paulo olha para aquele homem, e ele olha nos olhos daquele homem, e quando ele começa a olhar nos olhos daquele homem, Paulo percebe que aquele homem tem fé para ser curado. Ele tem fé para receber a cura. Então Paulo olhou para ele olhou para Paulo. Então aquele homem viu nos olhos de Paulo inspiração para ser curada. Ele viu Paulo transmitindo vida e fé, e não uma inspiração diferente. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz também que Paulo era usado por Deus, pastor Carmen, de uma maneira tão grande, que as pessoas levavam os lenços e os aventais que Paulo usava, para que pelo menos colocassem sobre os enfermos, e quando colocava sobre os enfermos, eles eram curados, e até os demônios saíam. Irmãos, com toda a verdade, você ia ter coragem de receber um lenço de alguém doente, todo enfermo, todo pipocado, e dizer bem assim: olha, leva para sua casa e coloca em cima do seu filho? Você ia fazer o quê? Se alguém me desse um lenço assim, eu ia tocar fogo na mesma hora. Eu não ia de forma nenhuma colocar em cima de ninguém, né? Então Paulo era um homem que andava em saúde. Como eu já na semana passada eu ministrei aqui esse texto de Atos 28, 8 e 9, que Paulo na ilha de Malta, quando ele chegou ali, ele orou por Públio, que foi curado, e diz que todos daquela ilha também foram curados. Agora, há mais uma coisa interessante. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo, tratando sobre a ceia, ele escreve bem assim para os coríntios, ele diz bem assim: olhe, vocês não podem ceiar de uma maneira indigna, como vocês estão fazendo. Por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e outros que já morreram, porque vocês estão participando da ceia de uma maneira indigna. Mas se Paulo fosse esse homem doente, qual seria a resposta da congregação de Coríntios?
eles escrevem assim: tá bom, e você está assim doente por quê? Você está doente por quê também? E você está com os olhos assim, com essa doença por quê então? Está tomando a ceia indevidamente? Então isso não é uma verdade de que Paulo tinha uma doença. Paulo andava em saúde e ele tinha autoridade para falar sobre cura. Agora você pode dizer: pastor, mas será que Paulo, em nenhuma situação na vida dele, Paulo adoeceu? Ele pode ter adoecido sim, mas ele recebeu a cura. O que estou dizendo é que o espinho na carne não era uma doença. Paulo não era um homem que andava doente. Paulo era um homem que tinha saúde. Então tire essa ideia da sua mente, como se aquela pessoa que está doente está assim, porque através dessa doença Deus vai ser glorificado. Não aceite doença na sua vida, em nome de Jesus. Mas porque Paulo dizia assim: é porque eu sou um homem fraco. Irmãos, essa fraqueza de Paulo não era física, porque se Paulo fosse um homem fraco fisicamente, ele não tinha feito o que ele fez. Ele pregou o evangelho em toda a Ásia, ele viajava a pé, de a cavalo, de navio, de barco, ele cruzava um país a outro, uma região a outra, do mesmo país, e ele diz para os apóstolos: eu trabalhei mais do que todos vocês. Então Paulo não era um homenzinho fraco, dodói, não. Então você também não deve aceitar a doença na sua vida, porque Deus não tem doença e não tem enfermidade para você, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, creio eu que você não vai ver mais a doença ou a enfermidade do mesmo modo, aceitando na sua vida, como se fosse uma forma de Deus provar a sua fé, para que o nome dele fosse glorificado, caso você seja curado. Não aceite em sua vida. Agora, outra inverdade bastante mencionada a respeito de doenças e enfermidades, que interfere diretamente na cura, é no que diz respeito aos fatores genéticos, que as pessoas chamam de maldição hereditária. E eu até entrei um pouco nesse assunto aqui na semana passada, e eu quero falar mais uma vez, e eu quero que você entenda mais uma vez a diferença do que seria uma maldição hereditária e do que é realmente uma questão genética, fatores genéticos que nós herdamos. Nós herdamos dos nossos pais não só os traços físicos, não é? Por exemplo, quem olha para Felipe e fala assim: nossa, como esse menino parece com você, pastor. Pastor, é igual, parece muito. Então ele herdou a minha genética. As pessoas olham para Henrique e falam: Felipe, Henrique, como você parece com sua mãe. Ele herdou a genética da mãe. Mas o que Felipe herdou da minha parte não foi somente os traços, não foi somente a fisionomia. A minha genética também foi transferida para ele. E isso acontece sem exceção para todo mundo, todas as pessoas, de pai para filho, é a coisa normal. Só que quando eu digo que, quando as pessoas entendem essa questão da genética, associando a maldição hereditária, isso atrapalha na cura, eu vou explicar o porquê. Então veja bem, se a gente olha, pastor Kelvin, de uma maneira grosseira, dizer bem assim: bom, o pai tinha diabetes, os avós, e a pessoa nasceu, e descobriu que também tem o quê? Diabetes. E a diabetes, uma das causas é que ela pode ser genética. Então aquele filho que hoje descobre que tem uma diabetes, ele não vai dizer bem assim, né? Olha que bênção, eu herdei diabetes dos meus pais, eu tenho uma bênção na minha vida, herdei essa bênção. Então, claro, se você olhar dessa maneira grossa, você não vai dizer que a diabetes herdada geneticamente é uma bênção. Aí você pode dizer que é uma maldição. Não, essa foi uma maldição hereditária que eu herdei dos meus pais. Ok, está certo. Por isso que eu falo que tem uma meia verdade nessa questão. Então você herdou, como eu já disse aqui, que eu herdei da minha família um fator genético associado a problemas no coração. Bom, herdar é uma coisa, aceitar isso na minha vida é outra. Beleza? Vamos explicar sobre isso. Aí é o processo da cura.
Mas a questão, quando as pessoas falam sobre a maldição hereditária, é porque dizem bem assim: essa pessoa que nasceu com diabetes, ela tem diabetes porque é uma maldição hereditária, e essa maldição hereditária é por causa dos pecados dos seus pais. Então, como os pais pecaram, os avós pecaram, então Deus agora está visitando o pecado dos pais sobre os filhos. Por isso que essa pessoa carrega agora essa maldição na vida dela. Aí não é uma verdade. É aí aonde não é a verdade. Então, captando a diferença? É porque assim, nós temos assuntos para explorar, e não dá para explorar um assunto desse em um culto, como não dá para explorar tantas coisas. Mas eu quero que você guarde principalmente essa questão. Essa inverdade, ela interfere diretamente no processo da cura, porque as pessoas começam, quando descobrem que tem, entre aspas, uma maldição hereditária, elas começam a fazer então ações chamadas quebra de maldição hereditária. E aí onde está o perigo e o erro. As pessoas começam a fazer então cura interior, para poder irem lá, voltar na cura interior, voltar no ventre, ir lá no seu passado, do seu antepassado, de repente do avô que já morreu, do bisavô que já morreu, ou do pai que já morreu. Essa pessoa tem que fazer então uma regressão, uma cura interior, para ir lá e pedir perdão a alguém, e se imaginar diante daquela pessoa que ela feriu, que não pediu perdão, liberar o perdão para aquela pessoa, para daí então ela se ver livre dessa maldição hereditária. Aí não é verdade esse caminho que as pessoas percorrem, buscando a cura através desses meios, seja de quebra de maldição, cura interior, regressão. Eu já vi pessoas que eles pegam então o nome dos avós que teve a doença, o nome do pai que teve a doença, o nome da mãe, pegam os nomes, escrevem em um papel, quando acaba, coloca tudo dentro de um saco, fazem uma cruz, colocam aquela relação de nomes ao pé da cruz, queimam aqueles nomes todos, e ali está quebrando aquela maldição hereditária. Irmãos, é bíblico isso? Não. Tem respaldo bíblico? Não. Mas pastor, você não quer dizer que a Bíblia não diz que Deus visitava a iniquidade dos pais sobre os filhos? Sim, Deus fazia isso na velha aliança, mas nós estamos debaixo de uma nova aliança. Então o Senhor quer dizer então que os filhos não herdam problemas hereditários dos seus pais? Oh, abençoado, não foi isso que eu acabei de falar? Que até eu já herdei? Agora a questão é como as pessoas vão tratar. Então, ao invés das pessoas buscarem o caminho da palavra de Deus para receber a sua cura, elas começam a fazer essas quebras de maldição. E eu conheço pessoas que vivem dentro de um ciclo, quebrando maldição. Toda hora inventa um método diferente, inventa uma maneira diferente para quebrar a maldição. Então, não tem que fazer isso agora, tem que fazer isso, aquilo, outro. E tem que ungir com óleo, tem que dar 7 passos, tem que fazer um jejum para quebrar essa maldição e ser curado. Tem que fazer 7 noites de vigília, tem que subir no monte, e tem que usar uma fita no braço, tem que usar o sal grosso dentro de casa, tem que ungir com óleo de Israel, tem que ter a rosa ungida, e elas então começam a trazer um monte de coisas para que a pessoa então quebre a maldição, quando na verdade, se há uma maldição hereditária como um fator genético, como eu estou explicando, o caminho não é esse. Se você descobre uma questão, um problema genético, você não pode aceitar. Por que não pode aceitar? Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Jesus já levou as nossas maldições, Ele foi maldito em nosso lugar. Em Gálatas capítulo 3:13 diz que Jesus já foi na cruz. A cruz era o lugar
lugar de maldição. Cristo foi lá por mim, então eu não tenho mais que ir na cruz, eu não tenho mais que fazer uma quebra de maldição, eu tenho que tomar posse da obra redentora de Cristo. Quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado, a redenção está feita. Daí para frente agora é você se apropriar daquilo que é seu, aprender a fé na palavra, aplicar os princípios da palavra e combater o combate da fé para receber a sua cura, para andar em cura. Se é uma questão genética, ok, eu vou crer na minha cura de um lado, eu vou me empenhar na minha fé de um outro lado. Você pode buscar o meio clínico para fazer um tratamento. Enquanto a cura não se manifesta, você pode buscar um meio clínico. Então você pode fazer uso de uma medicação, você pode controlar a diabetes, mas você não vai continuar aceitando, você vai continuar combatendo em fé até que isso cesse na sua vida. Mas entenda que não é algo mais que você tem que fazer para quebrar, porque Cristo já anulou na cruz do Calvário. O que você tem que fazer é tomar posse. Diga comigo: eu creio e tomo posse da minha saúde em nome de Jesus. Então, nós que pregamos a palavra da fé, na palavra da fé, nós não acreditamos nesses ensinos sobre quebra de maldição, maldição hereditária nesses extremos, sobre o método da cura interior, dessas quebras de maldição, de ter que fazer uma guerra espiritual. Nós não cremos nesses métodos. Os nossos métodos que nós cremos é através do poder da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos lá então, trabalhamos 2 pontos. Primeiro, sobre o espinho na carne, falando sobre o que é verdade quanto ao espinho, a expressão espinho na carne. Segundo ponto, trabalhamos sobre a questão da quebra de maldição. Agora, eu quero falar sobre uma outra inverdade, para colocar por terra também, desconstruir essa inverdade a respeito da cura. É que para muitas pessoas, pastor Kelvin, tomar remédios, tomar vacina, agora a vacina contra o coronavírus, ou buscar ajuda médica é falta de fé. Eu conheço muitas pessoas que são extremistas quanto a essas coisas. Dizem assim: não, eu tenho fé, eu não preciso tomar remédio. Eu tenho fé, eu não vou me vacinar. Eu tenho fé, eu não preciso de forma nenhuma buscar uma orientação médica, fazer um exame, o meu corpo é curado. Não, eu ando em fé. Queridos, eu quero dizer para você que isso na verdade é um extremo, é um exagero. É um exagero. E chega a ser até na verdade uma fé cega. Quando as pessoas olham dessa maneira, isso acaba sendo uma fé cega, porque a palavra não é contra essas coisas, a palavra não é contra. Agora, existe o seu lugar de importância. O que as pessoas não podem fazer, pastor, é colocar o médico, a medicina, os remédios ou a vacina acima da palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é isso. Mas nós temos uma verdade que eu queria que você, para não ficar só em palavras, abra comigo 2 Crônicas, por favor, e vamos acompanhar aqui uma passagem bíblica bem interessante. Diz bem assim, 2 Crônicas 16, versículo 12, diz bem assim: no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu. O que nós temos aqui? Um rei que ficou doente, com uma doença grave nos pés, mas diz bem assim, que ele não buscou a ajuda de quem? De Deus, e fez o contrário, buscou somente quem? Os médicos. Esse é o erro.
É quando as pessoas colocam a medicina, a esperança, a sua fé, a sua salvação na medicina, no remédio novo, ou até mesmo na vacina. É quando as pessoas colocam isso acima da palavra de Deus. Mas aqui nós colocamos um homem que ele errou, porque ele não buscou o Senhor, e ele passou 2 anos doente, teve durante 2 anos a oportunidade de se arrepender e buscar o Senhor, mas ele não fez. Resultado, acabou morrendo. E assim muitas pessoas fazem, porque elas só tentam buscar a cura pelos meios da medicina. Agora, quer dizer então que Deus não pode usar a medicina? Irmãos, pode. Eu costumo dizer que a medicina é a misericórdia de Deus para o ser humano. A vacina é a misericórdia de Deus para o ser humano, não é o plano A de Deus. O remédio é a misericórdia de Deus para o ser humano, mas não é o plano A de Deus. Qual é o plano A de Deus? É que você tenha saúde, é isso que a palavra oferece. Mas, diante de uma situação de enfermidade ou de doença, e principalmente se você não tem uma fé ainda bem robusta nessa área, você precisa mesmo estar caminhando com a medicina até que a cura se manifeste. Vamos ver em uma passagem bíblica aonde é feito uso de um remédio natural para curar alguém. Vamos ver agora 2 Reis. 2 Reis capítulo 20, nós temos aqui um caso interessante. 2 Reis capítulo 20, versículo 1 em diante, diz que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que o Senhor aprovas. E Ezequias chorou amargamente com essa notícia de que ia morrer. Claro, né? Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, aleluia, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, diz o Senhor. Então disse Isaías: preparem-me uma pasta de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? O que é que nós temos aqui? Nós temos um rei que ficou doente, pastor Kelmer, recebeu primeiro uma palavra de morte, depois orou e Deus então mudou aquele desígnio, orientou o profeta que fosse lá e anunciasse que ele não ia morrer, e o profeta então manda que se faça uma pasta de figos e passe sobre a úlcera, sobre aquela doença. Mas vocês observem que essa cura não aconteceu instantaneamente. Levou 3 dias para o rei se recuperar, recobrar suas forças. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes você está crendo na cura, está crendo em seu milagre, e até que ele se manifeste, às vezes tem um caminho a percorrer. E às vezes nesse caminho para percorrer, você pode estar realmente tomando a medicação que vai ajudar você a combater os sintomas, a aliviar suas dores e até para que você se mantenha em fé. Agora, isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem suportar os sintomas de uma maneira. Agora, eu já vi também pessoas que foram ao extremo. Teve uma mulher que ela descobriu um câncer no seio. E o médico orientou o pastor Kelmo que ela tirasse o seio, fizesse uma cirurgia. Ela disse: não,
eu não quero fazer cirurgia nenhuma, porque eu fiz um voto com Deus, aonde eu jamais iria fazer cirurgia no meu corpo. E as pessoas continuaram então orando, e com o passar do tempo, ela foi piorando, e ela insistindo, não, mas eu não vou fazer cirurgia, não vou tomar quimioterapia, porque Deus me curou, ela estava professando algo em fé, mas eu creio que a fé dela, como eu disse aqui no anterior, não estava à altura do que ela estava ainda desejando, mas a doença foi se agravando. Chegou uma hora que os médicos disseram bem assim, olha, o seu quadro agora é metástase. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, tire então esse tumor, tire o meu seio. E os médicos disseram bem assim, não há mais como tirá-lo, já foi todo tomado pelo câncer. E essa mulher morreu, ela morreu, porque foi de uma fé cega. Irmãos, fé é confiança em Deus, e eu já ensinei sobre fé aqui, que a fé ela é como um músculo, e as pessoas muitas vezes, elas pensam que ter fé para a cura, vai ser da noite para o dia, e não é assim, é algo de perseverança, de você ouvir a palavra, conhecer a palavra, se encher da palavra, até que a fé nessa área, ela desenvolva. E as pessoas às vezes elas negligenciam a palavra, a fé, e quando se deparam com a doença, elas querem correr para ir em um mês ter uma fé grande para essa área e acaba não chegando a tempo. Então, não é verdade que buscar ajuda clínica ou médica é pecado ou é de encontro à fé, não. O que você não pode fazer é colocar essas coisas acima da palavra de Deus. Amém? Vamos para o nosso último ponto agora, ainda mais uma inverdade a respeito da cura. Muitas pessoas pensam que só estão curadas quando não há mais sintomas no seu corpo, e por causa desse pensamento, elas vivem então buscando a cura enquanto ainda existem sintomas. Mas na verdade, a cura já foi assegurada. O que essas pessoas deveriam fazer era buscar, entre aspas, a manifestação da cura e não mais a cura. Estão entendendo a diferença? Então, qual é o correto? É você, quando você crê na palavra para a sua cura, você toma posse. Eu creio que eu recebi. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que você não está vendo. Ok, os sintomas estão aí, sim. Você ainda pode dizer assim, que você já foi curado? Sim, eu creio. Por quê? Porque Cristo já fez. Agora, enquanto houver os sintomas, eles estão indicando que a cura ainda não se manifestou. E é isso que você tem que separar em sua cabeça, a manifestação da cura, do receber a cura pela fé. Você recebe a cura pela fé quando você crê, e ela se manifesta quando você continua crendo na palavra de Deus. Como eu disse aqui no caso do rei Ezequias, às vezes leva tempo até que os sintomas desapareçam. Nós temos um caso, pastor, que é em João capítulo 46, de um homem, de um centurião, que ele então pede para que Jesus cure o seu filho. Jesus então fala que vai curar o seu filho, e ele então indaga com Jesus, fala sobre o poder da palavra, e Jesus então naquela hora diz bem assim para ele: vá para casa, porque está feito conforme você creu. E diz a Bíblia que esse homem vai para casa, e no caminho de casa ele encontra com as pessoas que haviam saído da sua casa para ir procurá-lo. E quando esses homens encontram, ele pergunta: e como está o meu filho? Os homens dizem assim: ele começou a melhorar desde ontem, tipo assim, por volta de meio-dia. E o homem diz bem assim: nossa, foi exatamente esse horário em que Jesus ordenou que ele fosse curado. Ou seja, a palavra não diz que aquela cura se manifestou naquela hora, mas diz que aquele garoto começou a melhorar a partir daquela hora. E assim que muitas vezes acontece a cura. Quando a cura vem pela fé, ou quando a cura é pelo dom da cura, leva um tempo até que ela se manifeste. Agora, quando a cura vem por meio do milagre, é instantâneo.
Estão entendendo? Então, na verdade, a cura pode se manifestar ou não de imediato, mas a presença dos sintomas não quer dizer que você não foi curado, quer dizer que a cura ainda não se manifestou. Então você permanece louvando, adorando, dando graças, e essa palavra render graças, ela representa como você está protegendo, como você está velando. É isso que é velar com ações de graça, é você proteger. Então você fala: Senhor, obrigado pela cura, obrigado pela cura, obrigado, eu sou sarado, eu te agradeço. É uma fé, e você está velando com ações de graça, você está protegendo a cura até que ela se manifeste. Outra coisa a respeito disso, pessoas perguntam assim: é correto eu ir receber imposição de mãos pela segunda ou terceira vez por cura, se alguém já impôs as mãos sobre mim? É ou não é correto? Você pode ou não receber? Eu digo bem assim, depende. Se você vem à frente em um momento de apelo por cura, e na sua cabeça você está vindo, digamos, pela segunda ou terceira vez, e diz: não, eu vou lá porque o homem de Deus chamou agora, e agora é a minha chance de ser curado. Então, se você está vindo para ser curado agora, isso está mostrando que você antes não tinha recebido a cura. E isso aí pode ser um fator de você não receber a cura, porque você mostra que você tem um entendimento errado do que é receber a cura, que na sua cabeça receber a cura é quando não tem mais sintoma, quando na verdade, ainda que você receba a imposição de mãos e volte para o seu assento com os sintomas, você deve dizer: eu fui na frente e eu fui curado em Cristo Jesus. E alguém pode dizer assim: mas você sente dores? Sim, eu ainda sinto as dores, mas no entanto eu creio que eu fui curado e essas dores vão desaparecer. Agora, se você vem na frente pela segunda ou terceira vez com a perspectiva, dizendo assim: não, eu vou porque de repente esse homem vai ser usado por Deus e hoje vai se manifestar a minha cura. Beleza, diferente. Isso mostra que você entendeu que você já é curado, mas que a cura não se manifestou e de repente você pode ser curado. Um autor conta que ele estava em um culto pregando sobre cura e tinha uma jovem cega ao lado do pai, e ela disse bem, o homem começou a pregar tanto sobre cura que ela disse bem assim para o pai: meu pai, olha, quando esse pregador chamar para ir na frente, eu vou lá na frente, e na hora que ele colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser curado, meu pai, porque ele está pregando sobre cura, sobre fé. E ela ficou lá do pai. Quando o pregador chamou as pessoas para virem à frente, ela veio rapidamente, mas o pregador nem chegou a colocar as mãos nela, ela voltou e sentou. E o pai então perguntou: minha filha, o que aconteceu? Você sentou por quê? Ela disse: porque eu já fui curada, meu pai. Eu consigo enxergar tudo, eu estou vendo. Ou seja, ela condicionou uma fé naquela hora, e essa fé puxou um milagre. Então você pode condicionar a sua fé, dizendo: Senhor, eu já recebi oração, já colocaram as mãos sobre mim, e eu vou lá hoje, porque hoje pode ser o dia da manifestação da minha cura. E aí, independentemente dos sintomas, você vai continuar crendo. Jesus, em Marcos capítulo 8, ele orou por um cego, pastor Kel. E ele disse bem assim para o cego, ele fez o lodo, impôs as mãos, e disse bem assim para o cego: consegue ver? O homem falou: sim, eu vejo. Eu vejo embaçado, eu vejo homens como árvores. Se fosse tipo Rafael assim, com árvore bem grande. Eu vejo homens como árvores. Se fosse Mark assim, eu vejo como árvorezinha aqui, miudinha, né? Eu vejo como árvore. E o que fez Jesus? Jesus foi. É o único registro na Bíblia em que Jesus faz imposição de mãos na mesma pessoa pela segunda vez. Ele impõe as mãos sobre o homem e diz: e agora? Ele disse: eu vejo completamente. Eu vejo completamente. Interessante. Sabe o que isso mostra?
Isso mostra que na perspectiva de Jesus e de Deus, eles querem que a cura se manifeste por completo em sua vida. E agora me traz a lembrança, se ele fez isso com esse homem, não foi diferente com Paulo quando foi curado, não foi pela metade, a cura foi completa. Quantos foram abençoados? Para finalizar, vamos para aquela parte das perguntas e respostas que Daniel gosta tanto. Nós temos aqui alguma pergunta. Não entendo, pastor, por que Deus cura uns e outros não. É isso mesmo? Você não entende porque Deus cura um e outros não? Ou a sua dúvida deveria ser: eu não entendo porque algumas pessoas são curadas e outras não. Eu não entendo porque algumas pessoas recebem a cura e outras não. Aí é o entendimento correto, porque a cura ele já proveu para todas as pessoas. Então o correto é: talvez você, assim como eu, não entendo porque nem todos recebem a cura, mas não é porque Deus não cura todos. Segundo, alguns ainda dizem: se a pessoa não foi curada, é porque Deus é soberano e Ele sabe porque não curou. Olha só. Então, tipo assim, a pessoa não foi curada, foi porque Deus não curou. E por que Ele não curou? Porque Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Pensamento errado e inverdade. A vontade de Deus é curar e curar todos. A sua soberania Ele colocou à disposição para ser manifestada em favor do homem através da fé na sua palavra. Amém? Outros perguntam: por que eu sou tão atacado na minha saúde? Por que eu frequentemente adoeço? Você pode não cuidar bem de sua saúde, você pode infligir sempre princípios naturais, e além disso você deve entender que se você faz tudo correto, que 1 Coríntios 15:53 diz a palavra que nós ainda estamos em um corpo mortal, mas um dia o nosso corpo vai ser revestido da imortalidade. Então, como o nosso corpo é mortal, ele ainda está sujeito a ataques nele e com doenças ou enfermidades, mas o que não pode prevalecer são elas, porque a palavra já nos assegura a cura. Pessoas perguntam assim: mas pastor, e quando uma criança morre? Essa criança morre, então ela vira um anjinho no céu? Não, irmão. Anjos são seres criados por Deus, e o ser humano é uma outra criação, diferente de Deus. Então, quando Deus criou os anjos, quando criou o ser humano, criou o ser humano. Então, quando a criança morre, ela não vira um anjinho, ela não vira uma florzinha no jardim, fala: morreu, é porque Deus estava precisando de uma florzinha no jardim. Não, irmãos, se Deus quiser florzinha, Deus vai criar florzinha. Deus não vai levar, ceifar nenhuma criança, nenhum jovem para poder fazer anjo, transformar em anjo, ou numa estrelinha, ou numa florzinha, não. Deus criou o homem, criou a mulher, determinou para o ser humano um tempo de vida aqui na terra. Agora, por N razões, essas pessoas têm a sua vida abreviada, mas não como se Deus estivesse causando. Outra pergunta: pastor, como eu faço para receber a cura? Quais são os meios que Deus tem para curar as pessoas? Essa resposta vai ficar para a próxima semana, quando concluiremos esse assunto sobre cura, falando exatamente sobre isso, sobre os meios que Deus usa para curar. Foi abençoado? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa foi uma noite de exposição em Tua Palavra, aonde inverdades, sofismas e fortalezas foram desconstruídos e colocados por terra pelo poder da Tua Palavra. E eu oro para cada pessoa que recebe essa palavra, viva acima dela, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima semana.